O Conselho de Comunicação Social é um órgão auxiliar do Congresso, fornecendo aos parlamentares estudos, recomendações e pareceres. Depois de 7 anos de inatividade, ele foi reativado em 2012. Tomaram posse 13 integrantes que representam os veículos de comunicação, os profissionais da área e a sociedade civil. O mandato desses conselheiros acaba em agosto. Para fazer um balanço do trabalho desenvolvido nesses 2 anos, o Cidadania convidou o presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso, Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, e também o conselheiro Ronaldo Lemos, que representa a sociedade civil no Conselho. Senhores, sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o nosso convite. Um dos temas que motivaram a manifestação do Conselho recentemente foi a morte do cinegrafista Santiago de Andrade, no Rio de Janeiro, né? O Conselho emitiu uma nota de repúdio e defendeu uma posição para, enfim, no tocante à escalada de violência contra jornalistas. Qual foi a posição do Conselho? Então, nós tivemos essa oportunidade de emitir essas notas e também pedir uma audiência pública sobre essa questão, né? Sobre a violência com relação aos profissionais da comunicação. Ainda na reunião seguinte, tivemos de novo a leitura de um manifesto, também de um outro caso, né, que não ocasionou morte, mas houve uma violência ocorrida também na Bahia. Então, sempre o Conselho tem recebido várias manifestações de violência contra os profissionais. Claro que aquilo que chamou a atenção foi do cinegrafista Santiago, que causou a sua morte. Nós tivemos a oportunidade lá no Rio de Janeiro de estar com a família, estar com os familiares, também com a empresa de comunicação, né, que teve seu jornalista, cinegrafista também, que faleceu. E, ao mesmo tempo, nós desejamos que, através de uma audiência pública, esse assunto venha e seja pontuado de maneira muito mais global, em onde tenha a presença tanto do Executivo, como ministro da Justiça, como também do Legislativo, como também as entidades de classe que fazem parte. Essa audiência está sendo ainda trabalhada para acontecer, mas é uma iniciativa do Conselho de trabalhar esse assunto e, além da solidariedade, além do repúdio, também ver o que se pode fazer para que isso não aconteça mais. O senhor, inclusive, celebrou uma missa em memória dele, as exéquias dele? Acho que... Sim, estivemos no cemitério quando do sepultamento, depois celebramos no 7º dia, junto com os familiares e membros também da empresa de comunicação. E no entender do Conselho, os crimes contra jornalistas têm que ser federalizados? Olha, esse é um tema que para o Conselho é fundamental. Então, é importante a gente lembrar que crimes contra jornalistas são um atentado contra a liberdade de expressão. E o Conselho está aí justamente para preservar e assessorar o Congresso ao lidar com essa questão. Então, uma das propostas que surgiram foi exatamente a questão da federalização dos crimes contra jornalistas. E vale lembrar que outros países que lidam com essa questão, que é gravíssima, como o México, a Colômbia, já trilharam esse caminho. Então, para entender e ver um caminho que possa realmente, de fato, diminuir esse tipo de ação, que é um atentado à democracia em si, é muito importante que haja algum tipo de institucionalização desse combate à violência. E outro tema que vale mencionar, que o Conselho tem discutido com relação a isso, é a importância de que os crimes não ocorram também contra outros profissionais de comunicação. Então, por exemplo, radialistas e mesmo blogueiros ou profissionais ou amadores que estão utilizando hoje da internet para fazer notícias, para dar informações, que também, infelizmente, têm sofrido atentados aqui no nosso país, inclusive com morte de blogueiros. Então, é fundamental tratar disso institucionalmente como defesa da liberdade de expressão. Então, no tocante a se evitar a violência futura, atentado contra os profissionais, qual é a sugestão do Conselho? Olha, são várias sugestões que estão em pauta. Primeiro, que como o Dom Orani mencionou, deixar muito clara a gravidade dessa situação. Eu acho que isso o Conselho fez muito bem. E a partir daí, o Conselho ocupa um lugar privilegiado para poder ouvir a sociedade, o setor privado, o setor público, as empresas de comunicação e, a partir daí, tomar uma decisão informada que possa ser útil ao Congresso Nacional. Então, um dos exemplos do que o Conselho está fazendo é entender como é que esse problema foi lidado em outros países.
porque acho que a gente tem condições de aprender com a experiência de outros países que infelizmente lidaram com esse problema, ver o que funcionou, ver o que não funcionou e a partir daí fazer uma sugestão para o Congresso Nacional. Hoje, a medida mais urgente e tangível que o Conselho está trabalhando é a federalização dos crimes. Então, crime contra jornalista é lidado pela Polícia Federal e não pela Polícia Local, até porque muitas vezes a Polícia Local também está sujeita a pressões, então a federalização é muito importante. E como outros países, dê um exemplo assim, México e Colômbia a gente sabe que principalmente o narcotráfico está por trás dessas mortes. Né? Aqui no Brasil eu acho que é mais denúncia de desmandos na política, é mais ou menos por aí? Olha, é difícil categorizar, né? Os casos são todos trágicos, todos diversos, mas há questões também de narcotráfico. Por exemplo, o caso do Tim Lopes, no Rio de Janeiro, é exatamente essa questão. As razões são diversas. Agora, independente das razões, nada justifica. Então, nesse sentido, a medida tem que ser igual para todas e para isso que a lei é importante, porque a lei não vai diferenciar quais são os casos e esses são atentados contra a vida e atentados contra princípios constitucionais. Então, é muito importante que exista um órgão como o Conselho que trate dessa questão, inclusive assessorando tecnicamente o Congresso, para que a decisão que seja tomada seja a melhor possível. E sim, eu perguntei que exemplos vocês já conseguiram recolher no cenário internacional. Olha, por exemplo, a criação de um Ministério Público especializado na investigação dos crimes contra jornalistas. Isso aconteceu em outros países também. Então, por exemplo, cria-se uma vara específica da Justiça, também especializada na prossecução, no processamento desse tipo de crime. Então, tudo isso são institucionalizações, uma forma que a sociedade tem de responder do ponto de vista institucional a esse tipo de atividade. Então, obviamente, uma mobilização da sociedade civil, contactar outras entidades, outras, vamos dizer assim, organizações que estão atuando na sociedade civil de direitos humanos, de liberdade de expressão, para que elas também possam trabalhar juntas. E, obviamente, audiências públicas, isso que o Dom Arani mencionou é fundamental, o Conselho está organizando uma audiência pública que vai ser essencial, inclusive o próprio ministro da Justiça está sendo chamado a participar dessa audiência, de forma a deixar claro a gravidade e de que existe um debate em curso para se institucionalizar a resposta a esse fato. Bem, agora voltando ao balanço, né, das atividades do Conselho nesses 2 anos, que pontos o senhor destacaria, né, em que o Conselho atuou nesses 2 anos? É bom lembrar que nesse caso também que falamos agora, a questão não é só uma questão da violência, mas da liberdade de imprensa, que acaba também tendo dificuldades de fazer uma cobertura, de poder passar durante a notícia, devido a esse cerceamento das pessoas. Então, é algo muito sério que vai também contra a democracia. Agora, nesses 2 anos, quase 2 anos, né, do nosso Conselho, nós tivemos primeiro um trabalho de dar os pareceres antigos, que durante 6, 7 anos tinham sido solicitados e faz parte constitucionalmente do Conselho dar alguns pareceres. Alguns já tinham caducado, não tinham mais possibilidade, mas naquilo que foi possível, o atual Conselho, né, nesses últimos anos e 2 anos, olhou tudo o que aconteceu nos 6 anos, 7 anos e fez sua parte, de atualizar todos os pareceres a que era solicitado pela própria Constituição, pelo próprio regimento. Depois, claro que aí então atualizou e continuou dando os seus pareceres e discutindo os assuntos que alguns projetos de lei chegavam e queriam o parecer do Conselho. Então, estamos em dia com esses pareceres. Segundo, nós tivemos oportunidade de formar as comissões temáticas. Depois de termos, assim, colocado em dia todos os pareceres, formar comissões temáticas que aprofundam os vários temas que foram escolhidos democraticamente pelos conselheiros e que, ao mesmo tempo, vão discutindo assuntos que estão muito na discussão de hoje, da imprensa, na questão da liberdade, do marco regulatório, vários problemas que existem, tem comissões temáticas que, periodicamente, vão prestando contas e vão fazer seus relatórios para o Conselho. Aí, quando se trata de votação, né, então o Conselho vota sobre algum parecer. E, ao mesmo tempo, se tem acompanhado
tudo que está acontecendo hoje, tanto na questão técnica, né? Nós temos a questão de 700 MHz, por exemplo, como nas questões sociais, como na questão de violência, está muito presente junto à sociedade, junto às preocupações hoje com relação à comunicação no Brasil, tanto não só emitindo pareceres, como quando é solicitado, mas também dando suas declarações e suas orientações quando é o caso, né? Então, nós procuramos colocar em dia o passado, viver o presente e discutir assuntos que são inerentes à comunicação hoje. O Marco Civil da Internet, que ainda está na Câmara, já foi objeto de discussão do Conselho, que existe uma questão lá, a neutralidade da rede, né, que é um dos grandes pontos de divergência. O Conselho chegou a se debruçar sobre isso? Olha, esse é um assunto que está sendo discutido dentro da Comissão de Tecnologia, até a da qual eu sou o coordenador dessa comissão. Antes até queria fazer uma observação de como o Conselho tem conseguido ser contemporâneo do seu tempo e participado dos debates mais atuais do que está acontecendo no Brasil. E até faço um elogio à presidência do Dom Arani, que tem sido fundamental nessa contemporaneidade do Conselho. Ele dá esse ritmo e permite justamente que a gente atue em debates em tempo real, quase, que estão acontecendo agora. Então, acho que isso é muito devido também à presidência do Dom Arani. E o Marco Civil é um exemplo. O Marco Civil está para ser discutido dentro dessa comissão de tecnologia. Outros assuntos prementes que aconteceram nos últimos anos e meses, também o Conselho participou, como é o caso, por exemplo, das biografias. Então, o grande debate público que aconteceu sobre o direito de se poder fazer biografias ou não, autorizadas ou não aqui no Brasil, o Conselho participou ativamente dele. Outros debates, como por exemplo... Só para registrar a posição do Conselho, favoravelmente às biografias não autorizadas. E ele foi o grande relator desse assunto, inclusive. Né? A gente acabei tendo a oportunidade de relatar esse parecer, mas que foi aprovado por unanimidade dentro do Conselho, totalmente favorável ao direito de se fazer biografias. O Brasil é ainda, acredito que por pouco tempo, uma exceção em todos os países democráticos, constitucionais, você tem a liberdade plena de escrever biografias. Claro que se a pessoa faz uma calúnia, uma difamação, isso merece reparação, porque isso é um ilícito. Agora, necessidade de autorização prévia, isso não faria nenhum sentido, como não faz em nenhum país. Atenta contra a própria Constituição. Exatamente. Né? Exatamente. Que não exige uma licença prévia. Né? Exato. Tá. Agora, a questão do direito de resposta, porque o Supremo derrubou a lei de imprensa, considerou que a lei de imprensa do período do regime militar não foi recepcionada pela Constituição, mas ficaram algumas lacunas, como o direito de resposta. Qual foi a posição do Conselho? O Conselho foi favorável à lei de direito de resposta, inclusive que teve relatoria do senador Requião, e o Conselho se manifestou favoravelmente. O Conselho fez observações com relação à lei de direito de resposta, porque como é um órgão técnico, ele busca sempre, por exemplo, entender como é que a ONU tem um conselho nomeado, um relator nomeado para tratar de liberdade de expressão. Então, nós tomamos o cuidado de entender qual era a posição dessa relatoria especial da ONU com relação ao tema. Tomamos o cuidado de ver como é que a Alemanha, a Espanha, outros países tratavam esse tema. Fizemos o nosso parecer favorável à lei e encaminhamos ao Congresso. Então, a posição do Conselho foi favorável à lei de direito de resposta. Na verdade, apenas encaminhamos os pareceres, né? Quer dizer, o Conselho é pedido parecer sobre o assunto. Nós temos ali as empresas de comunicação, né, aqueles que trabalham na comunicação e a sociedade civil que discutem o assunto e fornecemos depois, evidentemente, que o Congresso que vai elaborar, que vai votar, que pode ou levar ou não em consideração a opinião do Conselho. O senhor acha que é necessário um marco regulatório para as comunicações de uma maneira? Qual foi a posição? Quer dizer, eu acho que não sei se o Conselho já tem uma posição a Temos respeito. uma comissão que está estudando esse assunto, nas várias comissões. Talvez a que mais tem trabalho tem sido essa, que várias questões são colocadas ali no marco regulatório, né? E a tendência, justamente, é dar uma sugestão com relação a isso, né? Dar um parecer com relação a essa necessidade, depois de passado tanto tempo, né, das legislações que nós temos, que é necessário estabelecer novos marcos regulatórios, né?
Por exemplo, a regionalização da produção cultural é um tema, é um mandamento constitucional, mas até hoje não regulamentado. Isso foi enfrentado pelo Conselho nesses 2 anos? Olha, está na pauta da Comissão de Marco Regulatório. É que são tantos assuntos e o Conselho tem uma limitação até temporal. Ele se reúne na primeira segunda-feira do mês. Então, para o Conselho, a pauta é grande e não dá para ser exaustiva. Agora, o que é muito importante é a sociedade saber que o Conselho é um órgão com total abertura institucional. Ao final de todas as reuniões, Dom Arani, como presidente, se lembra de que qualquer pessoa da sociedade brasileira pode se manifestar e mandar sugestões para o Conselho. Inclusive, isso para a gente é um termômetro para definir quais são as prioridades. Então, é muito importante que quem está preocupado com comunicação social, da sociedade civil ou de qualquer entidade, setor privado, público, se manifeste e tenha no Conselho um lugar onde essas manifestações são recebidas e são ouvidas. Inclusive para a audiência pública está previsto, inclusive, como tem transmissão pela TV Senado, né, que as pessoas possam participar com o link próprio, né, com perguntas, com sugestões, com questionamentos, com aqueles convidados que estão na audiência pública. Então a previsão justamente é essa possibilidade. Né? Nem todos muito participam, mas sempre essa possibilidade de ter essa participação também de longe aqui de Brasília. Mas hoje, Norma, como que a pessoa pode? Quais são os canais de interação com a São vários canais. Primeiro, grande parte dos conselheiros estão em redes sociais. Eu estou, e qualquer comentário ou sugestão que eu recebo a título pessoal, eu, na maioria das vezes, encaminho, analiso e encaminho para o Conselho. A outra coisa é o próprio canal do site do Conselho. O Conselho tem um site onde há disponibilização de e-mails, formas de contato, o Conselho tem uma secretaria muito ativa, então através do canal oficial também é possível mandar. E por fim o canal institucional, a gente recebe muitas comunicações institucionais, por exemplo, cartas de associações da sociedade civil, pareceres, sindicatos, pedidos formais para o Conselho. Mas o que é importante lembrar é que a gente trata os pedidos formais e informais com bastante igualdade. Então, não precisa necessariamente protocolar ali formalmente. O contato informal também é muito bem-vindo. E qual é o site do Conselho? Ele está hospedado no site do Senado? Dentro do site do Senado. Você pode falar? Basta ir no site do Senado, dentre as abas ali, você vai ter Conselho de Comunicação Social e a partir dali basta acessar. Então, é só ir no senado.gov.br e clicar na aba do Conselho de Comunicação Social. Aí lá tem tanta quem que participa do Conselho, quem são os membros efetivos, quem são os suplentes, quando que é a reunião, quais foram as principais atividades da reunião, né, quais são as pautas, ali tem todos esses detalhes. Fazer só uma retificação aqui, agora o Senado tem um domínio próprio, é www.senado.leg.br. Né? Opa, maravilha. Não é mais .gov. Não, Faz todo sentido. Bem, o presidente, sobre a sucessão no Conselho, né? O presidente Renan já enviou correspondente, já entrou em contato com as diversas entidades do setor aí para que elas encaminhem, né, formalizem a indicação dos sucessores, né? Como é que... Sim, nós tivemos na reunião passada a oportunidade de visitar o presidente Renan, enquanto presidente do Conselho do Congresso Nacional, e pedir que ele encaminhasse e começasse a tomar as iniciativas para a eleição do próximo Conselho. Nosso mandato vence na metade do ano e o que nós queremos é que haja um próximo Conselho que venha, que continue, que leve adiante esse trabalho que nós iniciamos, ou reiniciamos. E o presidente Renan logo tomou as iniciativas, ele mandou mais de 50 cartas para as várias entidades, tanto de funcionários, como de trabalhadores, como também as empresas, pedindo sugestões de nomes. Mas qualquer entidade, né, de comunicação que quiser indicar nomes, também pode fazê-lo, mesmo que não tenha recebido cartas do presidente do Congresso Nacional. Então é algo muito democrático, muito possível, né? Qualquer pessoa pode indicar, qualquer entidade pode indicar, e ali depois o Congresso Nacional é que vai eleger os próximos conselheiros. Então é uma eleição do Congresso Nacional, né, dos próximos 13 conselheiros, mais 13 suplentes. Então está aberto justamente esse momento
né, tanto de indicações de nomes, de consulta também às entidades conhecidas que representam tanto trabalhadores como também as empresas, comunidade civil, e ao mesmo tempo, o nosso desejo é que aqueles que irão compor o conselho, o próximo conselho, possam fazê-lo com muito carinho e levar para frente esses trabalhos que são muito importantes para a nossa democracia. E até o fim do mandato, o que está previsto? O que o conselho ainda... Tem um rol bastante longo de atividade. Não vai dar tempo de fazer tudo, né? Nós temos todas as comissões temáticas que vão fazendo suas propostas. Temos audiências públicas já preparadas, marcadas, no caso a violência é uma delas. Temos comissões de relatorias específicas, né? Temos aí, como aconteceu hoje, ter 2 relatorias, uma sobre a Voz do Brasil, outra sobre a questão dos 700 MHz. Né? Tem mais aquela sua proposta que você também fez também na próxima reunião. Isso. Né? Então, nunca faltam assuntos, e falta tempo para os assuntos. E eu creio que quando chegarmos ao fim do mandato, ainda ficaremos devendo muitos outros assuntos que ainda não foram tocados, porque o tempo é muito pouco para muito assunto. Liberdade de expressão no período eleitoral é um outro tema que o Conselho vai se debruçar. A questão da chamada faixa de 700 MHz, que parece uma coisa muito técnica, mas que tem um impacto direto para a comunicação de todos os brasileiros, porque isso vai depender como é que se aloca, por exemplo, as radiofrequências pelas quais as pessoas assistem televisão, e televisão é um meio importante para o Brasil como um todo. Então, temos aí uma agenda bastante intensa até o final desse primeiro mandato. Praticamente tem apenas mais 4 reuniões, né? 4, 5 reuniões. Exato. Senhores, muito obrigado por essa entrevista aqui, sucesso no trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. O Cidadania conversou com o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oreni Tempesta, presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso, e com o conselheiro Ronaldo Lemos, representante da sociedade civil no Conselho. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Se quiser, nesse mesmo endereço, baixe qualquer programa da TV Senado, inclusive este. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.